A atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio e o restante dividido entre argônio e outros gases. Os gases atmosféricos que constituem o 1% restante são o argônio, o dióxido de carbono, quantidades variáveis de vapor d'água e pequenas quantidades de hidrogênio, ozônio, metano, monóxido de carbono, hélio e outros constituintes menores. A concentração dos componentes variáveis apresenta importância física e biológica no balanço da radiação da Terra, retendo parte das ondas de calor emitidas pela superfície e na atenuação da radiação do Sol, bem como o suprimento de matéria-prima para o processo da fotossíntese e regulando o processo de transpiração das plantas. Calcula-se que 97% dos gases atmosféricos estejam na faixa dos 30 quilômetros iniciais da atmosfera. A partir da superfície terrestre, temos as seguintes camadas da atmosfera: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada que nos envolve, com aproximadamente 11 quilômetros de altitude. É nela que se formam as nuvens. Com o aumento da altitude, a temperatura nessa camada pode cair a menos 50 graus Celsius. Já a estratosfera, cujo limite superior pode atingir aproximadamente 50 quilômetros de altitude, o ar é rarefeito. Essa condição é aproveitada por muitas aeronaves que voam na porção inferior dessa camada para aproveitar a pequena resistência do ar. Nessa porção da atmosfera, ocorre uma elevação da temperatura com o aumento da altitude, chegando a estar na parte superior acima de 50 graus Celsius. É na estratosfera que encontramos o ozônio. A camada de ozônio é de fundamental importância para a existência de vida no planeta, pois ela desempenha o papel de filtro natural da Terra, na medida que retém parte dos raios ultravioleta, impedindo-os de chegar à superfície terrestre. A liberação do clorofluo e carbono na superfície desloca-se para as camadas mais altas da atmosfera, onde passa a sofrer a ação intensa dos raios ultravioleta. A partir da ação do CFC na estratosfera, rompe-se o cloro e reage com o ozônio, provocando a sua transformação em oxigênio, deixando a camada de ozônio mais fina e a Terra menos protegida. O decréscimo da concentração de ozônio permite uma maior passagem de raios ultravioleta, que em um primeiro momento provoca uma incidência maior de câncer de pele, catarata e deficiência imunológica e, em um segundo momento, pode colocar em risco a vida no planeta. O compromisso dos países em reduzir a utilização do gás CFC promoveu uma estabilização das dimensões do buraco da camada de ozônio desde o ano 2000. Entretanto, sua regeneração demorará décadas, devendo ocorrer por volta de 2060, segundo pesquisas mais recentes. Já entre 50 e 80 quilômetros de altitude, temos a mesosfera. Nessa camada, caracterizada por também possuir ozônio, a temperatura volta a diminuir conforme a altitude aumenta, podendo chegar a menos 50 graus Celsius. As duas camadas mais externas são a termosfera, entre 80 e 400 quilômetros de altitude, e a última, a exosfera, acima de 400 quilômetros. Elas correspondem às porções mais elevadas da atmosfera, composta por camadas sucessivas de íons responsáveis por refletirem os sinais de rádio ao redor do nosso planeta. E por esse motivo que também chamamos essas duas camadas de ionosfera. A pressão atmosférica é o peso da coluna de ar sobre uma superfície. Ela pode variar de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica.
e quanto menor a altitude, maior será a pressão atmosférica. Por esse motivo, quando os jogos são marcados em localidades com diferentes pressões atmosféricas, os atletas convidados à competição necessitam de uma adaptação ao peso da coluna de ar. Assim, conseguirão exercer a força na medida correta durante a execução da partida, sem prejudicar o resultado final. A pressão atmosférica também pode oscilar de acordo com a latitude. Nas regiões mais frias, o ar é mais pesado, aumentando a pressão. Assim, nos polos, as moléculas gasosas da atmosfera tendem a se aproximar, resultando em uma atmosfera mais densa e menos espessa. O deslocamento das moléculas do ar das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão dá origem aos ventos. A célula de Hadley é um ciclo dos ventos dos trópicos para o Equador. Os ventos alísios provenientes das regiões de alta pressão nos trópicos migram para as zonas de baixa pressão no Equador, formando um ciclo. Já os ventos contralísios sopram do Equador para os trópicos. A Terra possui propriedades químicas e físicas diferentes da água. Assim, diariamente aquece rapidamente se comparada com o aquecimento da água, que é mais lento. Nesse sentido, os continentes no verão aquecem rapidamente, enquanto que a água permanece fria e é aquecida lentamente ao longo da estação. Os oceanos funcionam como um verdadeiro regulador térmico, devido à sua capacidade de se aquecer e perder muito calor mais lentamente do que as áreas continentais. Essas diferenças de temperatura entre as massas de águas oceânicas e continentais e a velocidade com que se dão o aquecimento e o resfriamento dessas massas são importantíssimas para a mecânica de movimentação do ar na atmosfera. Nas áreas costeiras, normalmente regiões muito úmidas, as amplitudes térmicas, diferença entre a menor e a maior temperatura de um período, tendem a variar pouco, pois a proximidade com o mar ameniza os extremos da temperatura. À medida que vamos nos afastando da costa em direção ao interior dos continentes, a amplitude térmica aumenta. A brisa marítima ocorre durante o dia, quando o continente é aquecido pelos raios solares. A Terra aquece, gerando uma zona de baixa pressão atmosférica. Já as águas do mar estarão frias, gerando uma zona de alta pressão. Os ventos irão deslocar do mar, alta pressão, para o continente, baixa pressão. Ao longo de todo o dia, a água do mar foi sendo aquecida e ao anoitecer estará mais quente, gerando uma zona de baixa pressão atmosférica. Já o continente resfriará rapidamente, gerando uma zona de alta pressão. Os ventos deslocarão do continente para o oceano. Este fenômeno de deslocamento do ar nestas condições será denominado brisa terrestre. Em países do sul e do sudeste asiático, como na Índia, Laos e Vietnã, a vida e as atividades econômicas, principalmente a cultura de arroz, são muito influenciadas pelos ventos das monções. Esses ventos são uma consequência da configuração do relevo e das diferenças de aquecimento e resfriamento entre o continente e o Oceano Índico. Nessas regiões, as zonas de alta e baixa pressão se invertem durante o inverno e verão. No período do verão do hemisfério norte, de junho a setembro, o ar sobre o Oceano Índico apresenta temperaturas mais baixas que o ar sobre o sul e sudeste asiático. Esse fato torna a região sobre o Índico uma zona anticiclonal, de maior pressão, dispersando os ventos carregados de umidade. Nesta época do ano, as chuvas são torrenciais e causam gigantescas inundações sobre a porção continental. No inverno, o centro de alta pressão está sobre o continente, que passa a apresentar temperaturas menores que a área oceânica. Nesse período, os ventos sopram da terra para o mar, causando um longo período de estiagem nesta região.
O Sol fornece a luz e o calor essenciais à vida. Dos 100% de energia solar incidente sobre a Terra, 51% é absorvido pelo solo e oceanos. O restante é absorvido na atmosfera pelas nuvens e uma pequena parte é refletida pelos gases. A quantidade de calor e luz dos raios solares que chegam à Terra é conhecida como insolação. Os raios solares são absorvidos pelas águas ou pelo solo, que libera parte dessa energia recebida, aquecendo a atmosfera. A radiação solar global pode ser chamada de ondas curtas. Ela pode ser a radiação solar direta, que atravessa a atmosfera e atinge a superfície, ou ser difundida pelos constituintes atmosféricos, sendo chamada de radiação solar difusa. Já as ondas longas, após a radiação solar ser absorvida pela superfície, é transformada em calor. Todo o corpo acima de 0 grau absoluto emite energia. Devido à presença de determinados gases na atmosfera, tais como o dióxido de carbono, metano, clorofluorcarbonos, óxido nitroso e ozônio, além de vapor d'água, a atmosfera retém naturalmente o calor, pois a Terra bloqueia parcialmente a saída da radiação infravermelha proveniente da superfície terrestre. A esse fenômeno chamamos de efeito estufa. Sem o efeito estufa, não haveria vida na Terra. Estudos divulgados recentemente mostram que a temperatura média terrestre elevou-se 0,5 graus Celsius ao longo do século XX. A maioria dos cientistas afirma que o aquecimento global é resultado da intensificação do efeito estufa, devido às atividades dos 7 bilhões de seres humanos. Os pesquisadores dizem que a ação humana é responsável por um percentual igual ou maior a 90%. Não se pode afirmar que o modelo de desenvolvimento aplicado pela humanidade pós-revolução industrial seja o único elemento responsável pela situação atual. Todavia, todos os indícios apontam para que a humanidade seja um forte agente modificador. Mais da metade dos gases emitidos pelo homem que contribui para o aquecimento global da Terra é produzido pela queima de combustíveis fósseis e a derrubada e queimada de florestas. Infelizmente, à medida que o planeta esquenta, a cobertura de gelo no Polo Norte e Polo Sul derrete. O aquecimento global também provocará mais evaporação de água dos oceanos, levando a uma maior concentração de vapor d'água na atmosfera. Como o vapor d'água é um gás do efeito estufa, o problema tende a se agravar. A Terra possui formato semelhante a uma esfera, o que provoca variações quanto ao recebimento de energia solar. Devido à curvatura da Terra, conforme nos afastamos do Equador em direção aos polos, a mesma quantidade de insolação se espalha por uma área cada vez maior da superfície terrestre. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, ou seja, quanto menor a latitude, mais altas serão as temperaturas médias. E quanto maior a latitude, menores as temperaturas médias. A variação latitudinal é o fato mais importante na diferenciação das zonas climáticas da Terra, polar, temperada e tropical. Deve-se destacar ainda que, quanto maior a latitude, maior será a amplitude térmica. A amplitude térmica refere-se à variação entre a máxima e a mínima temperatura registrada. A climatologia é a ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando os seus fenômenos e influências. Diante disso, a base para introduzir o nosso assunto é conhecer os conceitos sobre o tempo e o clima. É muito comum ouvirmos expressões como o tempo está quente, o tempo está frio, o tempo está chuvoso, ou ainda que está ventando muito.
Mas o que é o tempo? O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Representa como em um dado momento, em um certo lugar, caracterizam o estado atmosférico. Esse clima tá maluco. Não é o clima que tá maluco, é o tempo. Às vezes fica frio, às vezes fica quente no mesmo dia. Já o clima é determinado a partir de estudos científicos, a partir da sucessão habitual dos fenômenos do tempo ao longo de 30 anos. Os climogramas representam gráficos da média de temperatura e pluviosidade de uma dada região, obtidos a partir de dados estatísticos do tempo ao longo de 30 anos. Assim, o climograma permite caracterizar o comportamento do clima de uma dada região ao longo do ano. Embaixo, os meses do ano. As colunas representam a precipitação e a linha, a temperatura oscilando ao longo do ano. Aqui, em Minas Gerais, o céu durante o período do inverno. Olha só como é que fica. Sem nenhuma nuvem no céu, característica do clima tropical. Neste climograma de clima tropical, verificamos que há elevada concentração de chuvas no verão, principalmente entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. As temperaturas no verão são as mais elevadas, tanto na máxima registrada quanto na mínima, resultando em amplitudes térmicas pequenas, como no mês de dezembro, com amplitude térmica de 7 graus, já que a máxima alcançou 23 graus e a mínima 16 graus. Já no mês de julho, em pleno inverno, as chuvas são escassas e a amplitude térmica se eleva nesse modelo. Verifique que no mês de julho a temperatura máxima é de 19 graus e a mínima de 6 graus, resultando em uma amplitude térmica de 13 graus. Já Nova York, que possui clima temperado oceânico e, por estar no hemisfério norte, tem o verão entre os períodos de junho a setembro, com médias máximas de 24 graus no verão e mínimas de 0 graus no inverno. Outro dado importante refere-se aos índices pluviométricos de Nova York, que se mostram regulares ao longo dos meses do ano, ocorrendo pequenas variações. O mês de menor média pluviométrica em Nova York é fevereiro, e o mês de maior média pluviométrica em Nova York é o mês de maio. Nossos estudos sobre climatologia ainda não acabaram, mas hoje vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Te aguardo. A Bela! Ai, meu cabelo!